Nesse vídeo falaremos sobre a construção de uma rede pequena, passando pelos dispositivos, topologias e endereçamento utilizados para a construção de redes pequenas. A maioria das empresas em que nós instalamos redes hoje em dia, elas são pequenas, são redes domésticas ou pequenos negócios que têm um número limitado de dispositivos. Então, normalmente nesse design, nós temos um pequeno conjunto de dispositivos, um equipamento de rede, um ou dois equipamentos de rede, alguns elementos como host final, que podem ser computadores, podem ser telefones IP, impressoras, algum tipo de servidor, talvez, mas o número de equipamentos é bastante limitado e o design dessa rede é um design mais simplificado. Em geral, essas redes têm uma única conexão com a WAN. Então aqui nós temos um provedor de serviço, um ISP, que vai fornecer o tráfego de rede, ele vai fornecer o transporte dos dados para a internet. Então, o que a gente tem na borda da rede? Um roteador, esse roteador está se ligando a um outro roteador aqui, que é o roteador do provedor de serviços. Em geral, essa é a única conexão que uma rede pequena vai ter. Se nós falarmos de uma rede maior, é comum que nós tenhamos redundância nesse momento, mas as pequenas redes elas não têm. Então o sinal está saindo por um equipamento desse, que provavelmente vai ser um roteador com fio, na maioria das vezes é um roteador sem fio, e essa conexão é feita ou por DSL ou por cabo. Aqui na região nós temos bastante a questão da fibra ótica chegando no equipamento, então talvez nós tenhamos um conversor de mídias aqui no meio, e essa conexão, esse conversor de mídia vai transformar o sinal que está vindo da fibra ótica, o sinal óptico, para um sinal elétrico que vai chegar ao roteador por meio de um cabo de par trançado. Já as redes grandes, elas têm uma outra estrutura. A estrutura das redes grandes, ela é um pouco mais complexa, em geral tem um ou dois roteadores, existe redundância nessa rede e aí você vai precisar de um data center aonde você vai instalar os equipamentos de TI. Por que isso? Porque você vai precisar de profissionais, né? Dependendo do tamanho da empresa, um número maior, um número menor de profissionais, e esses profissionais precisam estar habilitados para proteger e solucionar problemas de dispositivos, seja tratando de dados normais, ou seja, é, gerenciando a infraestrutura organizacional. Quando a gente fala de redes pequenas, a gente não tem a figura desse profissional de TI. Geralmente a gente tem algum técnico ou algum profissional contratado, em algumas vezes é inclusive algum profissional ligado a algum provedor de serviço que vai fazer esse gerenciamento. Então, quais dispositivos a gente pode colocar nessas redes? Assim como nas redes grandes, a gente precisa planejar quais são os equipamentos e qual é a organização, a arquitetura dessa rede pequena. Isso porque a gente precisa atender os requisitos do usuário. Então, dependendo dos objetivos daquela pequena empresa, eu posso ter um ou outro conjunto de equipamentos, tá? Então, é comum que as redes comecem com um equipamento mais simples, com uma estrutura mais simples. Aí eu vou ter aqui um roteador. Esse roteador é o dispositivo que vai me ligar na WAN. Esse roteador vai ser um roteador sem fio, né? Então os dados eles vão a conexão é feita por wireless, ou eu posso ter essa conexão por wireless, ela vai fornecer conectividade para equipamentos como smartphones, algum tablet, caso a empresa tenha. E aí, nesse equipamento ainda a gente tem o switch, a função de switching, que vai ligar, por exemplo, um dispositivo, um computador, que é o computador de trabalho ali da pequena empresa. Em geral, essas empresas podem ter um
ou 2 desses equipamentos, desses hosts finais, que vão ser os computadores de trabalho, que em algum momento podem servir inclusive como servidores de aplicação. Então, os fatores que devem ser considerados para selecionar os dispositivos. Então, quando eu vou montar essa infraestrutura de rede, quais dispositivos eu vou colocar? Eu preciso selecionar esses dispositivos dependendo dos objetivos da minha rede. E aí, os fatores que vão impactar nessa decisão vão ser o custo, né? Quando a gente fala de uma rede pequena, o custo é um fator muito importante, mas ele não pode ser o único fator determinante. Precisamos considerar também velocidade, a capacidade o desempenho desse equipamento, né, e dos cabeamentos e das interfaces, os tipos de portas e interfaces que ele disponibiliza. Então, se eu estou falando de um roteador sem fio, aonde esse roteador sem fio? Esse roteador ficou um pouco feio, vamos... Se eu estiver falando de um roteador sem fio, então aqui eu tenho o equipamento, que é um roteador, e esse roteador, ele vai ter algumas funcionalidades. O que eu quero fornecer? Como que eu quero montar essa estrutura? Via de regra, as pessoas, os funcionários dessa empresa vão ter equipamentos que precisam se conectar por rede Wi-Fi. Então, é importante que esse equipamento ele tenha essa funcionalidade, distribuir o sinal por rede Wi-Fi. E aí, qual vai ser? Eu tenho algum equipamento que precisa de cabeamento, então, eu preciso conectar, eu tenho um PC e esse PC ele vai ser usado como para controle de estoque, para rodar alguns serviços que são úteis para a minha pequena empresa. Então, esse equipamento precisa fornecer a funcionalidade de conectividade via cabo. E aí, qual é a velocidade desses cabos e dessas interfaces? Eu vou precisar de uma velocidade razoável para conexão com a internet, então as portas elas precisam ser Gigabit Ethernet ou Fast Ethernet. Então todos esses detalhes precisam ser pensados na hora da escolha do equipamento. Capacidade de expansão. Esse é um elemento que muitas vezes ele é ignorado. Então se cria uma rede sem perceber que não vai tardar para que surja a necessidade, ou pode não tardar, para que surja a necessidade de expansão dessa rede. Mas a rede precisa ser pensada considerando o fator expansão, né? O que acontece se nós não pensamos em expansão? Aí a gente vai acabar colocando mais um equipamento, esse equipamento de rede, ele pode não ser tão eficiente e ele vai acabar degradando ou piorando o serviço que eu estou fornecendo. Eu vou colocar um switch Fast Ethernet aqui, mas esse equipamento era um equipamento Gigabit Ethernet. Uma vez que eu tenho um switch Fast Ethernet aqui, toda a sua conectividade vai ser realizada por Fast Ethernet. E aí não adianta que esse equipamento seja Gigabit Ethernet. Então, para organizar, para pensar na expansão, é preciso prever a adição de novos equipamentos, né? Então, você tem que pensar, hoje a minha necessidade é essa, mas num futuro não muito distante, pode ser que essa necessidade mude e tem que ser previsto, tem que deixar espaço para a expansão. Outro requisito, serviços e recursos do sistema operacional. Então, quando se coloca um equipamento de rede e alguns hosts, é preciso verificar quais são os serviços fornecidos. Por exemplo, como vai ser feito o endereçamento? O endereçamento vai ser estático ou vai ser dinâmico? Se for dinâmico, preciso de um servidor DHCP? Se for estático, quem vai fazer a configuração desse endereçamento? Quais são outros serviços que são necessários? Quais são os equipamentos, quais são os recursos que vão fornecer esse serviço para a rede? Então, todos esses detalhes eles precisam ser considerados na hora de selecionar os equipamentos. Então, eu vou precisar de um servidor DHCP, eu não vou colocar uma máquina servidora, muito provavelmente eu preciso que esse serviço esteja disponível no equipamento de rede. Outro fator a ser considerado é ter
um esquema de endereçamento de rede. Então, a ideia é que se tenha um esquema de endereçamento e que esse esquema seja simples, né? Se não há requisitos, não há restrições com relação à criação de sub-redes, redes com máscaras mais complexas, pode-se utilizar, por exemplo, máscaras /24, aonde o gerenciamento e a compreensão dessa rede é bastante simplificado. Quando se usa um esquema, todos os dispositivos eles precisam ter endereços exclusivos. Então, dentro de uma subrede, aqui nós temos o exemplo de 3 subredes, dentro de uma subrede, cada um dos endereços precisa ser exclusivos. E aí é preciso lembrar que esses endereços fazem parte de um endereçamento maior. Então, aqui eu poderia ter um endereço maior, por exemplo, 192.168.0.0/16, por exemplo, tá? Então, eu posso ter um endereçamento maior, um espaço de endereçamento maior, que me permite criação de subredes /24. Então, esse é um esquema de endereçamento simples e que me permite ampliação, que me permite a expansão dessa rede, né? Os dispositivos, eles serão, eles precisam seguir esse esquema de endereçamento. Então, dispositivos de usuário final, geralmente esses dispositivos podem se conectar por redes com fio ou por redes sem fio, tá? Servidores, quais são os endereços do servidor? Então, em geral, os dispositivos finais, os que estão na mão do usuário, né? Laptops, smartphones, tablets, PCs, eles vão pegar endereço, a configuração do endereço será feita por meio de um serviço de endereçamento dinâmico, DHCP. E os servidores? Bom, não é recomendável que servidores, impressoras, telefones IP ou de outros dispositivos que são que têm aplicações mais restritas, não é interessante que eles tenham endereçamento dinâmico. É interessante que o seu endereçamento seja estático e é importante, inclusive, manter um mapa de endereçamento da rede. Para quê? Para que seja fácil fazer a manutenção futura. E no caso de pequenas empresas, esse mapeamento pode ser feito utilizando planilhas eletrônicas, por exemplo. E os dispositivos intermediários? Quais são os dispositivos e quais endereços esses dispositivos vão receber? Então, por exemplo, essa interface vai ligar a subrede 1 à subrede A, por exemplo, vamos imaginar que essa seja a subrede a segunda interface vai ligar na subrede B e a terceira interface vai conectar na subrede C. Quais são os endereços dessa interface e quais dispositivos eu vou conectar a eles, né? Então, aqui eu posso ter um switch layer 2, assim como eu poderia ter um switch layer 3. E quais são esses equipamentos? Desses equipamentos, quais precisam de endereçamento IP? Então, todos esses fatores, eles precisam ser considerados e os espaços de endereçamento precisam ser reservados. Então, é importante planejar a rede, como eu vou construir essa rede, quais são os dispositivos que vão integrar e deixar espaço para expansão futura. Então, é preciso planejar, então montar o esquema, o desenho da rede, o mapa da rede, documentar, ou seja, criar uma planilha que seja para poder fazer o mapeamento dessa rede, quais dispositivos conectam em quais outros dispositivos, quais os endereços IPs, quais são as funcionalidades desses dispositivos, quais serviços estão sendo fornecidos por esse dispositivo. E aí é preciso manter o esquema de endereçamento baseado no tipo de dispositivo, ou na funcionalidade, ou no tipo da rede. Então, dispositivos de usuário final, endereçamento dinâmico, dispositivos servidores, telefones IPs, impressoras, endereçamento estático. Qual espaço de endereçamento eu vou reservar? Eu vou reservar os primeiros endereços da rede. Quais primeiros endereços da rede
para endereçamento estático, quais endereços vão ser reservados para endereçamento dinâmico. Tudo isso facilita a identificação de um tipo de dispositivo e solução de problemas, né? Então é importante manter esse tipo de documentação. Redundância. Redundância é um fator importante, né? Quando a gente pensa em confiabilidade, confiabilidade é o quê? Os meus serviços estão disponíveis. Esses dispositivos não podem falhar. E aí, pensando numa rede pequena, é possível que a confiabilidade, as restrições de confiabilidade sejam menos restritas. Então, eu posso perder em algum grau essa questão da confiabilidade. Ou seja, o dispositivo pode em algum momento estar offline, estar indisponível. Se ele pode estar indisponível, então o fator confiabilidade não é tão importante. Agora, se é necessário, se é importante que não pare, que o serviço não pare, então eu preciso ter redundância. E aonde a gente vai colocar redundância? Bom, aqui a gente tem redundância de conectividade de internet. Aqui eu teria que ter, nesse caso, 2 provedores de serviço com 2 caminhos diferentes, saindo preferencialmente por lados opostos da empresa. Por quê? Porque pode acontecer de um caminhão bater no poste e quebrar aquele enlace, quebrar aquele fio. E se quebrar aquele fio e aí você tiver as 2 conexões saindo pelo mesmo lado, você perdeu as 2 conexões. Então, nesse caso, eu preciso que a conexão com o provedor A saia por um lado e a conexão com o provedor B saia pelo outro lado. E aí eu tenho 2 equipamentos roteadores. Ah, por que isso seria interessante? Porque eventualmente um roteador ele pode ficar offline e esse offline pode estar ligado a uma série de fatores. E aí nesse caso, esse equipamento, o equipamento que está online, ele permanece ativo, tá? Aqui a gente tem a ligação dos switches com os 2 roteadores, olha só. Então, se esse roteador falhar, eu ainda posso fazer esse caminho para sair pela rede, né? E se os 2 estiverem ativos, a gente pode ter o que a gente chama de balanceamento de carga. Isso não é necessário para todos os cenários. Se eu tiver uma rede mais limitada, mais restrita, talvez essa não seja uma implementação interessante. Para cada caso, é preciso fazer um estudo sobre os requisitos para a rede. Outro fator que aonde a gente pode implementar redundância é com relação aos servidores. Então, os servidores, eles podem, aqui nós temos um cenário com 2 switches, tá? Então, os servidores podem estar ligados a um único switch, mas e se esse switch falhar? Se esse switch falhar e eu tiver um segundo switch, então, esse switch pode fazer a comunicação, né? Então, ter redundância vai aumentar a confiabilidade da minha rede, só que também vai aumentar o custo. Então, eu posso eliminar os pontos únicos de falha que acontecem quando eu tenho um único dispositivo, mas eu aumento o custo de implementação da rede, porque eu coloquei mais um equipamento, eu coloquei mais um cabo, eu coloquei mais uma conexão e eu tenho uma complexidade maior para o gerenciamento dessa rede também. Mas redundância implica em instalação de equipamentos duplicados e enlaces duplicados também. E aí é preciso também pensar na hora de planejar essa rede, é preciso pensar no gerenciamento do tráfego. Qual é o tipo de tráfego de rede? Então, como esses dados vão passar? Quais são os dados que precisa? Então, o objetivo de um bom design de rede é aumentar a produtividade dos funcionários e minimizar o tempo de inatividade. E aí, o que a gente vai precisar? A gente precisa de comutadores, ou seja, switches, que sejam configurados para aquele determinado fim. Então, eu vou ter tráfego de voz. Tráfego de voz ele precisa ser priorizado. Por quê? Porque ele tem restrições com relação a atrasos. Então, a prioridade tem que ser mais alta. Mas aí eu preciso de um equipamento que seja capaz de priorizar alguns tipos de tráfego.
E aí você tem que implementar tem que implementar essas funcionalidades. Então, o SMTP. SMTP é tráfego de e-mail. A prioridade é média, não é tão alta quanto a voz. Então, eu preciso que o e-mail chegue, mas ele é tolerante a algum tipo de atraso. Mensagens instantâneas. Talvez seja um pouco menos prioritário do que SMTP, ou não. No caso de FTP, eu posso ter prioridades mais baixas ou não, depende do objetivo da tua rede. Talvez se você for um desenvolvedor e aí você precisar fazer transferência de arquivos por FTP, e aí, por favor, use SFTP ou FTPS para essa comunicação, talvez nesse caso o tráfego de FTP seja mais importante do que mensagens instantâneas ou SMTP, por exemplo. Então depende do objetivo da rede. Então, pensando em um bom design, a gente pensa em qualidade de serviço e isso está muito ligado à priorização dos tráfegos. E aí, nesse caso, para esse nosso cenário, o enfileiramento vai ter 4 filas de prioridade e a prioridade mais alta, ela é sempre esvaziada primeiro, tá? Só que aí é preciso cuidar, porque se eu tiver muito tráfego de voz, talvez os e-mails nunca cheguem ou o FTP nunca seja nunca seja despachado. Então também o equipamento ele tem que ser robusto, priorizando sim alguns tráfegos, mas não deixando de atender as outras prioridades também. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre os requisitos para a criação de uma rede pequena. Nos próximos vídeos nós vamos abordar esses fatores com um pouco mais de detalhes.